Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Olá, bem-vindo ao Hemoplay Podcast da BHH. Hoje apresentaremos o último episódio da série LMC Leve Mais Conhecimento e discutiremos o papel do transplante de células hematopoéticas na LMC. Eu sou Afonso Vigorito, sou supervisor da unidade de transplante do Hemocentro HC, a Unicamp, e tenho o prazer de ter junto comigo a doutora Vaneusa Funk, professora da Universidade Federal do Paraná e do Hospital Nossa Senhora das Graças. O que nós queremos mostrar para vocês hoje, se vocês já tiveram inicialmente alguns conceitos do diagnóstico de LMC, tratamento inicial, e nós vamos focar hoje basicamente para quem que a gente indica o transplante, quem é que pode ser o doador, um pouco das complicações mais habituais que a gente encontra no transplante. E eu queria começar perguntando para a doutora Vaneusa, que na década de 90, né, o transplante, a LMC, na verdade, era a doença que a gente mais transplantava com doadores alogênicos, né? E que, sem dúvida nenhuma, os inibidores de tirosina quinase, que são esse tratamento-alvo para a LMC, essa teve uma mudança radical no tratamento da leucemia mieloide crônica. E, com isso, o número de transplantes na LMC caiu muito. Porque eu queria saber a opinião da doutora Vaneusa se o transplante na LMC morreu. Ou seja, para quem que a gente indica hoje o transplante, né? A gente quase hoje transplanta pouco paciente com LMC, né? O que a senhora acha? Então, Afonso, é isso mesmo, né? Antigamente era a nossa maior, você deve lembrar da época, né? Era a nossa maior fila de pacientes, né? Eram os pacientes com leucemia mieloide crônica, a gente tinha um número bem grande de pacientes esperando transplante para leucemia mieloide crônica, e depois vieram os inibidores de tirosina quinase, e isso mudou radicalmente, né? Hoje é uma minoria mesmo dos pacientes com leucemia mieloide crônica que transplantam, e aí hoje as principais indicações são pacientes em fase crônica que falharam há pelo menos 2 a 3 linhas, né, a 3 gerações de inibidores, né? Então, falhou a tudo que tinha disponível, né? E aí existem esses critérios de falha que já devem ter sido discutidos anteriormente. Isso para pacientes em fase crônica, e aí os pacientes em fase avançada de doença, né? Paciente com fase acelerada que não tenha tido uma boa resposta, e os pacientes em crise blástica. Geralmente, a gente faz um curso de inibidor antes para colocar esse paciente em remissão, para depois levar ele para o transplante, né? Porque fazer o transplante em crise blástica em atividade, o resultado é muito ruim. Então, tem que primeiro tratar com o inibidor, deixar esse paciente em remissão, para daí sim levar para o transplante. Então, são essas as indicações que persistem hoje, né? Ainda tem aqueles poucos pacientes que falham ou que são intolerantes também a diversos inibidores. Tem pacientes que têm um ou outro efeito colateral, mas que não conseguem, acabam não conseguindo usar os remédios por conta dos efeitos colaterais. Então, esses pacientes ainda têm a indicação do transplante de medula óssea, né? Muito bom. Quer dizer, na verdade, o transplante hoje ele agrega o tratamento, né? Isso é muito importante vocês saberem que ele é mais uma opção de tratamento
que naqueles pacientes que não responderam ao tratamento inicial, a gente tem a opção do transplante, né? E, doutora Vanessa, o que os pacientes precisam ficar atentos durante o tratamento, né? Quando é que ele tem que questionar o médico dele, assistente, que está acompanhando, falar, olha, o que é importante eu saber, além de a senhora disse que ele não respondeu, mas como é que ele fica sabendo disso? Que tipo de exame ele tem que fazer? São exames periódicos que ele precisa saber, que é o nosso monitoramento. A gente sempre diz que a gente tem que atingir algumas metas no tratamento, né? Para qualquer, principalmente no início do tratamento. Então, o que ele tem que ficar preocupado? E não preocupado, na verdade, ser alertado de que, eventualmente, de acordo com algum resultado de exame dele, ele vai precisar, talvez, realmente, de um tratamento diferenciado. O monitoramento hoje, né, Afonso, ele é feito pelo PCR, né? Pelo PCR para o gene BCR-ABL. Tá? Então, existem, então, metas, né, Uhum. que precisam ser cumpridas, né, para é o que a gente chama de uma resposta ótima, né? Então, aquele paciente que tem em 3 meses menos que 10%, em 6 meses menos que 1%, e em 12 meses menos que 0,1%, são aqueles pacientes com resposta ótima. Esse aí não precisa se preocupar, né? Uhum. Só precisa se preocupar em seguir e em manter essa resposta, né? Agora, aqueles que saem dessas metas, que têm respostas do tipo alerta ou falha, aí esses sim devem conversar de qual seria a sua próxima alternativa terapêutica, né? Exato, exato. Porque aí falhou o inibidor de primeira geração, vem os inibidores de segunda geração. Para quem tem disponível, gente, tem inibidores de terceira geração, agora está sendo lançado um que é de quarta geração, né, daqui a pouco. Então, tem bastante opção de tratamento. Mas para aqueles pacientes que falharam já vários inibidores ou que têm intolerância, aí a gente já começa a pensar e a considerar o transplante de medula óssea, né? E aí eu acho que tem muita dúvida, né, Afonso, Sim. da população em geral, sobre o transplante, né? Alguns se referem Uhum. como cirurgia. Tá. Você pode explicar um pouquinho para eles como Lógico. é que isso. Você sabe que isso é uma definição importante, que é o transplante de medula. Primeiro conceito importante, não é uma cirurgia. Isso. Segundo, é medula óssea e não medula espinhal, são coisas diferentes. Medula óssea é conhecido popularmente como tutano do osso, aquela parte molinha dentro do osso. A medula, na verdade, é um tecido, que significa tecido, é um agrupamento de células, e é lá naquele local que nós produzimos os componentes do sangue. São os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Na verdade, a LMC, ela acontece na célula-mãe do glóbulo branco. Então, o conceito do transplante de medula óssea, na verdade, eu não gosto muito desse termo transplante de medula óssea. O correto hoje é um transplante de célula hematopoética. O que significa isso? É a célula-mãe que dá origem aos componentes do sangue. Infelizmente, quando a gente vai fazer o transplante, eu não consigo usar um medicamento que vai lá e tira essa célula branca, a célula mãe, que dá origem à LNC, conseguir tirar só ela. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que limpar, literalmente, a gente limpa a medula óssea. Eu tenho um exemplo que eu costumo discutir muito com os pacientes no pré-transplante, quando eles vêm na primeira consulta, tentando explicar para eles o que é o transplante de medula, né? Então, eu comparo como se fosse um terreno que está invadido com erva daninha, que não está deixando nada ir para frente, que eu vou precisar limpar aquele terreno. Então, eu preciso passar um trator, eu preciso colocar tubo, eu preciso colocar semente para que aquilo brote bem. É uma maneira muito
rudimentar de comparação é mais ou menos o que a gente faz. A gente limpa essa medula e bota uma semente lá dentro nova. E a gente limpa como? A gente limpa com quimioterapia. A gente precisa limpar esse tutano, porque, na verdade, essa quimio ela tem duas funções, né? De destruir aquele tutano que não está funcionando direito e também destruir a defesa do paciente, quem vai receber. Porque se a gente não se prepara para isso, na hora que eu boto a semente com uma célula nova, o receptor pode não reconhecer aquele enxerto, a semente, e aí você perder o transplante. Então, basicamente, esse é um conceito muito rudimentar de como que a gente faz o transplante, né? E aí, complementando um pouquinho, doutora Vanessa, quem é que pode ser o doador, né? Quem que é o nosso doador ideal? Onde a gente procura esse doador? Pois é, houve um tempo, né, que essa era uma grande preocupação, né? Será que eu vou ter doador, né? Hoje em dia, menos, né? Porque você pode ter como doador irmãos, né? Que aí são, em boa parte deles, podem ser totalmente compatíveis. Você pode procurar um doador não parente no Banco Internacional, de Medula Óssea. Nós temos aqui no Brasil, o nosso Redome é o terceiro maior banco de doadores do mundo. Nos dá muito orgulho isso, né? Então, nós temos um número de doadores muito grande aqui no Brasil. Então, podemos procurar nesse banco, tanto no nacional, e eles são interligados, né? Então, a gente consegue procurar doador tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? E também tem a possibilidade mais recente de uso crescente no Brasil e em outros países também, do que a gente chama de transplante haploidêntico, que é aquele familiar, aquele que é parente e tem 50% de compatibilidade. E graças a um remédio que a gente faz, que chama ciclofosfamida, a gente consegue fazer esse tipo de transplante com resultados bastante semelhantes aos dos transplantes de doador não parente, né? Então, são várias probabilidades, muito mais probabilidade hoje de você achar doador, né? Então, doador hoje é uma situação mais tranquila de achar. Tem poucos pacientes que são mais difíceis, aqueles que têm as minorias, né, étnicas, então, pessoas pardas, negras, e orientais têm menos representação nos registros, então às vezes é um pouquinho mais difícil de achar, mas agora a gente também tem essa possibilidade do haploidêntico, né, do familiar com só 50% de compatibilidade a gente consegue fazer, né, e isso é bem importante, né, e uma vez fazendo esse transplante, né, Afonso, tem uma série Uhum, de fases, né, sim, complicações que esse transplante pode apresentar até a gente chegar no, exato. no resultado final, né? Você quer comentar um pouquinho? Sim, na verdade, isso é uma coisa muito importante. Um outro exemplo que eu faço muito rudimentar, eu falo para os pacientes que a gente tem vários mata-burros que eles vão ter que passar. Então, o primeiro mata-burro é uma fase que a gente chama que vai até 30 dias do transplante, né? Que é esse período onde o paciente está sujeito a ter as complicações que são esperadas. Infelizmente, a gente não consegue, a gente tenta limitar, a gente faz um planejamento, a gente faz uma prevenção para que essas complicações sejam uma complicação não intensa, mas elas acontecem, porque é um período onde que a medula óssea não está funcionando. Então, a gente não está produzindo as nossas células de defesa que nós chamamos inatas.
que são os nossos soldados do sangue inicial, que vão lá e vão comer os bichinhos que aparecem no sangue ali. Então, até esses soldados voltarem a produzir, esses soldados são as nossas células de defesa, que são os leucócitos, que são as células brancas do sangue, essa complicação, que é a infecção, é muito frequente. Eu diria que é quase 100% dos pacientes, eles acabam tendo infecção. É muito difícil passar nessa fase, mesmo com todos os cuidados. As nossas unidades, elas são preparadas para isso. Nós temos quartos com filtros especiais para prevenir infecção de fungo. Nós temos medicamentos que a gente faz para prevenir bactéria, para prevenir vírus, mas mesmo assim pode escapar e levar à infecção. Então, esse é um período, por isso que a gente diz que o paciente que vai para o transplante, independente de doença, de LMC ou qualquer outra, é um paciente que ele precisa ser muito bem avaliado. A gente precisa ter segurança de que ele está com tudo funcionando bem, coração, pulmão, fígado, rim, a parte de infecção, de sorologias. Então, a gente precisa ter, é muito criterioso essa avaliação para ele chegar no transplante, para eventualmente a gente diminuir essas complicações. Lá por volta do dia 30, a gente espera que essa medula volte a brotar. Então, que ela volte a produzir glóbulo branco, vermelho, plaqueta. Mas aí a gente tem um período que vai do dia 30 até o mais 120, que a gente também tem um problema. Nessa fase inicial, as infecções mais comuns são as infecções por bactérias, infecções por fungo, e fungo não é uma coisa habitual de acontecer no indivíduo que tem a defesa adequada, mas quando a defesa está comprometida, ele favorece a proliferação de fungo. E nesse período, depois de 30 dias, existe especificamente uma infecção que é o citomegalovírus. Lembrando que o citomegalovírus, todos nós temos ele aqui, 90% da população brasileira tem citomegalovírus, mas ele está guardadinho ali, ele está dormindo. Mas na nossa população que recebeu o transplante, como ela está com a defesa muito baixa, esse vírus ele resolve acordar. E ele eventualmente pode trazer problema. Então, para evitar problema, para quem a gente detecta que esse vírus acordou, a gente faz um monitoramento semanal desse vírus, até por volta do dia 100, 120, a gente tem como fazer um tratamento precoce para que esse vírus não traga alguma complicação. Doutora Vanessa, esqueci alguma coisa aqui? Até o dia mais 120, a senhora lembra de alguma outra coisa mais importante que a gente precisa lembrar? A doença do enxerto, que a gente precisa lembrar. A partir do dia 30, quando pega a medula, uma complicação, que talvez seja a complicação não infecciosa mais frequente do transplante, é a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, o conceito da doença do enxerto contra o hospedeiro é diferente do transplante de órgão sólido, porque no transplante de órgão sólido é quem recebe o órgão sólido que destrói o tumor. Na doença do enxerto contra o hospedeiro é o contrário. É o enxerto que vai brigar com o receptor. Por isso que chama doença do enxerto contra o hospedeiro. Isso é uma doença que a gente chama multissistêmica, que pode comprometer inúmeros órgãos, vários órgãos, com diferentes graus de gravidade. Tem tratamento, a gente sabe que ela é frequente, mais de 50% dos pacientes eles podem desenvolver doença do enxerto. Nós temos dois tipos, aguda e crônica, e o que diferencia é a maneira que ela se manifesta. Mas esses pacientes já iniciam, antes de receber o transplante, uns remédios que a gente chama de imunossupressor para controlar a reação do enxerto contra o hospedeiro. Mas, apesar disso, isso pode acontecer. Mas um dado muito importante, que eu acho que essa é a arma mais importante que a gente tem no transplante alogênico, essa doença do enxerto contra o hospedeiro, ela é um grande aliado nosso. Porque do mesmo jeito que ela ataca a pele, que é um lugar comum, o fígado, o intestino ou a boca,
ela ataca a leucemia que sobrou. Então, isso é uma coisa muito importante, que talvez esse seja o mecanismo mais importante para a gente curar a leucemia mieloide crônica. Lembrando que nós estamos falando de um tratamento que é curativo, ele não é um tratamento paliativo, a gente usa o transplante para curar. Então, essa reação, ela é muito importante. Então, eu sempre deixo bem claro para os pacientes, olha, vocês podem ter essa complicação, mas ela não é ruim. A gente não gosta que tem muito, mas tendo um pouquinho mais ou menos é bom, porque ela É ajuda a bom. doença a não voltar, né, Vanessa? Acho que essa É isso é que a uma gente grande fala. arma que a gente tem, né? Um É, pouquinho é bom, é o que a gente costuma é, falar, né, Afonso? E exatamente, um é uma pouquinho é bom. complicação frequente, né, e importante mesmo, que precisa ser é, conversada, né, porque tem é, as duas formas, né, a aguda, que é mais a pele, o fígado e o intestino que é comprometido, e na sequência tem a forma crônica, né, Afonso, que aí pega mais órgãos, né, pulmão, olho, boca, que pode comprometer a qualidade de vida do paciente, né, que faz com que ele tenha que tomar remédio, essa forma crônica às vezes vai mais de ano de tratamento, né? Então, isso é uma parte do transplante que, que eu sempre costumo falar com os pacientes que é uma fase mais trabalhosa mesmo, porque se tem doença do enxerto crônica, precisa mais tempo de mais frequência de acompanhamento, precisa tomar bastante remédio, precisa não se expor tanto ao sol, né? E isso acaba limitando um pouquinho a vida do paciente. E então é algo que a gente precisa realmente conversar e proteger e ficar atento, porque é uma complicação importante do transplante, né? Depois, mesmo depois que passa isso tudo, né? E aí falando mais da fase tardia, né? Ainda existem efeitos de longo prazo do Uhum, transplante. uhum, Então, você eh, pode ter problema, isso por causa da químio ou da rádio que se utilizou no regime lá de limpar a terra, né? Se usa uhum. químio ou rádio, e isso pode ter consequências futuras, né? Então, umas consequências que a gente se depara mais são disfunções hormonais, né? Então, deficiência da tireoide, eh, falta de testosterona no homem, menopausa precoce na mulher, né? Tem que ficar bastante vigilante também com a possibilidade de segundo câncer, né? De segunda neoplasia. Então, tem que fazer todos os exames todo ano com mais regularidade porque tem mais risco do que a população que não transplantou de ter um segundo câncer. Então, a gente precisa que a paciente seja acompanhado, né? Pelo resto da vida, né? Uhum. E você falou em cura, né? Mas aí todo mundo é curado, Afonso, pelo transplante? Como Hum, que funciona? não, não, né? Não é. É, por isso, é, o acompanhamento, do mesmo jeito que a gente faz com o tratamento inicial, com os remédios, com são os inibidores de quinase, a gente precisa fazer o acompanhamento pós-transplante, que é o mesmo exame que a doutora Vaneusa disse no início, que é o PCR, feito a cada 3 meses, que ele banaliza para a gente para onde a doença está indo. E é muito importante que, eventualmente, a doutora Vanilza comentou um dado importante, que não é o mais frequente, mas, eventualmente, a doença pode voltar pós-transplante. Mas a gente tem, através do monitoramento desse exame PCR, a gente consegue detectar a recidiva da doença, mas muito pequenininha, antes que ela realmente traga complicações. Então, a gente consegue intervir.
E é uma maneira muito boa de fazer isso. Às vezes a gente pega o doador, coleta célula branca dele de linfócito e infunde de novo no paciente para fazer o quê? Para fazer aquela resposta que eu disse do glóbulo branco atacar a leucemia. E é muito eficiente na LMC. É a doença onde esse tratamento na recidiva é mais eficiente. Então, só para finalizar e dizer para vocês que mesmo depois do transplante, caso exista algum sinal de que a doença está voltando, a gente tem como intervir e resolver, e essa doença a gente controlar novamente e levar à cura. Doutora Vaneusa, eu acho que nós chegamos aqui no final do nosso bate-papo. Queria que a senhora fizesse as suas considerações finais, o que a senhora tem de mensagem para falar para os nossos pacientes, para os nossos doadores, familiares. Olha, quando eu estou conversando de transplante, eu digo assim para o paciente, que é um caminho bem longo, cheio de pedra, mas que leva num lugar bem bonito, que é a cura, né? E a gente tem que olhar as pedras, respeitá-las, tentar sobrepassá-las, né? E que a gente vai estar junto, o médico vai estar junto do paciente durante esse percurso, né? Até chegar onde a gente quer. Então, realmente é isso, o transplante é um caminho longo, ele não é uma coisa assim, fez, acabou, né? Tem que ter paciência, tem que olhar as pedras do caminho, tem que passar pelas pedras, tem que ter resiliência, mas leva num lugar legal na maioria das vezes, né? Então, é uma modalidade de tratamento ainda disponível para o tratamento, inclusive da leucemia mieloide crônica, né? E que tem melhorado também seus resultados a cada tempo que passa, né? A gente tem medidas de suporte melhor, tá melhor de fazer isso tudo, né? Mas é um procedimento que de fato, leva tempo, né? De longo prazo e que precisa de um acompanhamento especializado, né? E de aderência, né? A essas consultas e tudo mais. Então, acho que é isso. E acho que falamos bastante, né, Afonso? Eu acho que a gente arrematar tudo. Sim. Não, eu só queria agradecer todos os ouvintes aí, agradecer a BHH a oportunidade de a gente levar mais conhecimento para vocês, e lembrando que as opções de tratamento especificamente da LMC hoje são enormes, e lembrando que o transplante é mais um arsenal que faz parte do tratamento, e que hoje a grande maioria dos pacientes, eu diria que 90% dos pacientes, eles vão ser curados, teoricamente. A gente sabe hoje que a gente pode até curar os pacientes usando só os inibidores de tirosina quinase. Mas, eventualmente, se você, infelizmente, cair fora dessa porcentagem, a gente tem como resgatar com um tratamento importante, que é o transplante. Muito obrigado. Obrigado, doutora Vaneusa. Obrigado, BHH. Forte abraço para todos. Abraço, gente. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.